O meu nome é Gabriela Reck, eu sou bióloga e doutoranda em educação na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, então eu sou brasileira. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos e sobrancelhas loiras e estou vestindo uma roupa cor de vinho. Os meus slides eles vão ter um fundo predominantemente branco, com linhas cinzas que vão imitar uma folha pautada de um caderno. E a descrição dos meus slides eu vou colocar aqui no chat para quem tiver interesse depois em ler a descrição. O trabalho que eu vou apresentar, então, é os museus de ciências. Como museus de ciências podem contribuir para a inclusão e construção do capital da ciência de pessoas com deficiência, um estudo de caso em um museu britânico. E esse estudo foi desenvolvido durante parte do meu doutorado sanduíche, onde eu passei 6 meses na Inglaterra, e eu vou apresentar alguns resultados com vocês, para vocês. E ele foi escrito em coautoria com José Luiz Ferraro, que é meu orientador aqui no Brasil, Pamela Wooner, que foi minha orientadora na Inglaterra, e Adam Goldwater, que é o diretor do museu. Bom, então, antes eu vou contextualizar que atualmente diversas organizações mundiais e mundo afora estão se preocupando com a crescente falta de interesse dos jovens em empregos nos campos da ciência, da tecnologia, engenharia e matemática, que nós vamos chamar de STEM. E, além disso, a gente percebe que entre aqueles que optam por seguir nessas carreiras ou que demonstram algum engajamento nesses campos, geralmente são pessoas que pertencem a um perfil bem específico. Então, são pessoas brancas, de classe média alta e do gênero masculino. Então, aqui eu botei a representação de um cientista maluco, que é como se enxerga o cientista. E a consequência disso é que estão se formando lacunas no desenvolvimento científico e tecnológico pela falta de procura por essas disciplinas, principalmente também relacionada à falta de diversidade em relação ao desenvolvimento de habilidades que são relacionadas às STEM. E aí, com essa preocupação em mente, alguns pesquisadores da Inglaterra desenvolveram um estudo chamado Aspires, que é um estudo longitudinal, com duração de 13 anos, que teve o objetivo de identificar o que influencia as aspirações desses jovens. E eles perceberam que algumas atitudes em relação à ciência, que são desenvolvidas na escola e dentro da família, bem como um autoconceito em ciência desse jovem, ou seja, como ele se sente em relação à ciência, são alguns dos fatores que influenciam essas aspirações. E eles também identificaram algumas dimensões-chave nessa compreensão das aspirações científicas dos jovens, como a alfabetização científica, o conhecimento da transferibilidade da ciência, as práticas relacionadas à ciência e também um capital social relacionado à ciência, que é essa rede de contatos que a gente tem dentro desse campo. E esses fatores estão relacionados às aspirações científicas e foram agrupados em uma forma de estoque que foi chamado de capital da ciência, ou Science Capital. E esse capital pode ser pensado como uma mochila. Então, essa analogia da mochila, ela representa que o indivíduo carrega nessa mochila todos os seus recursos, as atitudes, experiências e conhecimento que são relacionados à ciência e que a gente vai adquirindo ao longo da vida. E a nossa mochila é dividida em 4 bolsos, que é o que você sabe sobre a ciência, como você pensa sobre o conhecimento científico, o que você faz com esse conhecimento e quem você conhece nesse campo. E daí, com base nesse conceito do capital da ciência e das suas proposições, nós vamos adotar esse conceito como uma ferramenta para conseguir entender o processo de exclusão das pessoas com deficiência do campo científico. Então, alguns dos motivos pela falta de participação das pessoas com deficiência nas carreiras em STEM geralmente tem relação com atitudes desencorajadoras que os familiares, amigos e colegas exercem sobre essa pessoa, uma dificuldade em acesso à ajuda financeira, a falta de modelos de representação de pessoas com deficiência no campo científico e também a inacessibilidade física dos espaços que são relacionados à ciência, por exemplo, os laboratórios, as salas de aulas, museus e outros espaços. Então, a falta de acesso à educação científica e essa exposição aos conteúdos relacionados às STEM podem impactar negativamente no capital da ciência das pessoas com deficiência. E uma das alternativas que nós pensamos para a inclusão dessas pessoas nos campos da STEM são os espaços não formais de educação. Então, por exemplo, os museus de ciências. Porque eles são espaços que permitem que pessoas de diferentes habilidades, diferentes necessidades e com diferentes experiências se envolvam com a ciência a partir dessas experiências diferentes. Então, experiências lúdicas, experiências individuais, diferentes experiências dentro dos museus. E, além disso, essas vivências nos museus de ciências têm o potencial de fomentar o desenvolvimento do capital da ciência, a partir, por exemplo, da alfabetização científica, a possibilidade de transmitir mensagens sobre a variedade de maneiras de se envolver com a ciência. Então, no museu, tu tem um acesso a diferentes recursos sobre a ciência.
e também sobre a utilidade e relevância da ciência para a nossa sociedade. Então, foi a partir dessas reflexões que a gente desenvolveu uma pesquisa, que é um estudo de caso, que teve o objetivo de entender como os museus de ciências podem participar da construção do capital da ciência das pessoas com deficiência e permitir a sua inclusão nos campos STEM. Então, foi um estudo de caso realizado em um museu de história natural da Inglaterra, e aqui eu vou apresentar alguns resultados um pouco preliminares desse projeto. Então, para executar o projeto, a gente buscou identificar os indicadores de acessibilidade nas exposições desse museu, a partir de algumas observações e entrevistas. E esses indicadores, eles são uma ferramenta desenvolvida por um grupo brasileiro chamado Grupo de Museus e Centros de Ciências Acessíveis. E essa ferramenta ela serve para avaliar o potencial de acessibilidade de uma exposição. E os 4 indicadores que foram avaliados nessa pesquisa é o indicador arquitetônico, comunicacional, o atitudinal e o indicador de desenho. Então, só para contextualizar o que são os indicadores, né, eles têm uma série de atributos e uma descrição desses atributos. Então, por exemplo, no indicador arquitetônico, nós temos questões que se relacionam ao acesso à instituição, à recepção e acomodação e à sinalização informativa. No indicador atitudinal, nós temos a formação e capacitação de recursos humanos, as práticas e intervenções inclusivas, a recepção e o acolhimento, e também políticas institucionais. E no indicador de desenho, nós temos questões relacionadas à manipulação de objetos da exposição, o uso equitativo e a flexibilidade do uso, e questões de conforto e esforço mínimo. E no indicador comunicacional, nós temos as mídias, equipamentos e recursos, a comunicação informativa e a comunicação externa e divulgação ao público. Bom, então, a partir desses indicadores, dos seus atributos, eu realizei observações no museu e fui identificando ou não a presença ou ausência dos indicadores. Então, no indicador arquitetônico, a imagem que eu estou apresentando, ela tem um monte de checks em azul que representam a presença desses indicadores, e os únicos que não estão presentes na questão do indicador arquitetônico são relacionados à acessibilidade a pessoas cegas. Então, nesse indicador, o piso tátil não foi identificado, então o piso tátil é aquele piso que tem alto relevo, que a pessoa com bengala consegue se orientar num espaço, então o museu não tem esse piso tátil, e também ele não tem um mapa tátil e audiodescrição das suas posições. Então, são 2 elementos que faltam, mas vocês podem ver nessa tabela que todos os outros estão presentes. Então, tudo que é relacionado a acesso à instituição, essa recepção e acolhimento do visitante, a sinalização informativa estão presentes. Aqui eu trouxe a imagem um pouco desse espaço, né, o espaço físico do museu. Então, na entrada nós temos rampas, tem escadas e tem um elevador, tem uma porta automática, então não precisa fazer esforço. Além disso, o museu tem uma rota acessível, pela entrada do museu, para quem tiver dificuldade de entrar pela frente. E aqui tem um zoom um pouco desse elevador e da rampa. E também um pouco do espaço de estacionamento para pessoas com deficiência. Então, tem 3 vagas reservadas para pessoas com deficiência na área externa. No indicador comunicacional, nós temos a presença e a ausência de alguns desses elementos, e, novamente, a ausência ela vai se referir mais em termos de acessibilidade a pessoas cegas. Então, como eu disse anteriormente, não tem audiodescrição das exposições, e também os vídeos não têm uma audiodescrição, os equipamentos não têm uma audiodescrição, e também não tem nenhum objeto e itens que tem braille, que é a forma de ler o texto a partir do tato. E isso foi uma discussão que eu levantei, né, sobre a presença ou ausência de braille, e eu fui informada que na Inglaterra existe uma tendência a não se usar mais o braille. Então, seria um dos motivos para eles não terem incluído esse material nas exposições. Então, também não tem legendas em braille. E é basicamente em relação ao braille, mas todo o resto da questão da comunicação. Então, tem vídeos com tradução para a língua de sinais britânica, todos os vídeos têm legenda, as formas de acessibilidade do museu estão sendo divulgadas no site, são divulgadas em diversos lugares. Então, aqui eu trouxe algumas imagens para representar essa acessibilidade comunicacional. Então, existe uma seção de planetário chamada Audio Universe, Universo Audível, que foi desenvolvido por um astrônomo cego em colaboração com estudantes de uma escola de jovens cegos, que desenvolveram essa seção de planetário
para que tu consiga se sentir dentro da sessão sem precisar enxergar o que está sendo mostrado. Então, todos os elementos da sessão utilizam um recurso de áudio 3D, então tu consegue ouvir de onde vem o som, se passa uma estrela, se passa um foguete. A gente consegue se sentir como se estivesse no espaço, sem a necessidade de estar enxergando o que está sendo mostrado. Então, foi uma forma de adaptação dessa sessão de planetário, pensando na pessoa cega. E eu também mostro aqui na imagem alguns vídeos que tem a sinalização para a língua britânica de sinais, junto com as legendas, que são muito importantes para diversos públicos, não só pessoas com deficiência, mas pessoas que preferem, pessoas que não falam inglês e preferem ter a legenda. E eles também têm um recurso na Inglaterra chamado Makaton, que não é uma língua de sinais, mas utiliza recursos da língua de sinais, os sinais, gestos, algumas mímicas para permitir a comunicação. Então, eles utilizam muito esse Makaton lá para se comunicar principalmente com visitantes que têm uma deficiência intelectual e que preferem fazer uso dessas representações mais visuais a partir, né, do meio visual. Em relação ao indicador de desenho, novamente, né, os únicos que estão ausentes são questões referentes a poder ter um instrumento tátil para entender como é que funciona uma exposição. Por exemplo, tem um dinossauro grande, mas não tem uma representação pequena para eu poder tatear e ter ideia de como é esse dinossauro. Mas é basicamente isso, todo o resto ele é acessível. Então, muitos equipamentos podem ser tocados, eles são interativos, tem diferentes formas de tu interagir com esses equipamentos. Não precisa fazer força para interagir com os equipamentos. A altura e a distância, elas estão acessíveis a pessoas em cadeira de rodas, elas foram pensadas com diretrizes que fazem elas serem acessíveis a públicos também em cadeira de rodas. Então, ele tem bastante dos outros indicadores de acessibilidade, o único que está faltando seria essa representação, o modelo 3D das exposições. Então, aqui eu trouxe algumas imagens da exposição em si, que ela é bastante interativa, então tem gavetas que pode abrir e explorar o que tem dentro. Eles têm atividades mais lúdicas, formação de palavras. Tem uma roda em todo o museu que as crianças, geralmente as crianças gostam, que tu gira e faz perguntas. Então, encontra na exposição o elemento tal, daí a pessoa vai lá e procura na exposição, e daí marca numa folha, encontrei. E também tem diversas alturas para se explorar o museu, não é tudo na mesma altura, então uma pessoa mais alta, uma pessoa de baixa estatura consegue acessar. Eles têm algumas caixas de som espalhadas na exposição, com um botão que tu pode apertar e tu ouve a narração de uma história ou de algum contexto. E eles estão instalando uns totens com um fone de ouvido que tu coloca em um lado do ouvido e tu pode ouvir uma explicação ou um som, um elemento da exposição. Eu trouxe aqui uma das exposições que eu acho que é a mais acessível, que é a Jornada para o Além da Vida, que representa uma jornada que, então, tu entra nesse espaço e tu é submerso, assim, pela experiência da exposição. Então, tem uma projeção de slides no chão, então tu se sente, assim, nesse espaço. E, além disso, tem toda a narração feita em áudio, tem a narração legendada, então tu consegue ter acesso pela legenda, e tem a narração na língua de sinais. Então, tu consegue acessar de várias formas essa experiência, além de ser um espaço amplo, então a cadeira de rodas ela consegue passar e acomoda bastante pessoas dentro. Então, todo mundo pode ter essa experiência. O último indicador, então, que é o indicador atitudinal, eu não consegui ainda avaliar totalmente ele, porque ele depende de entrevistas, observações e de olhar documento, analisar os documentos. E eu não consegui finalizar as entrevistas, porque a pesquisa, enfim, é tudo muito rápido, né? Quando a gente faz um intercâmbio assim, não consegui finalizar entrevistas, então esse indicador ainda não está completamente analisado. Mas em breve vai ser, enfim, eu vou compartilhar nas redes sociais que eu vou divulgar depois, quem tiver interesse em continuar vendo a desenvolvimento desse trabalho. E aí, para finalizar, fica evidente, a partir dessa análise dos indicadores de acessibilidade, que o museu ele tem uma grande preocupação com a acessibilidade e a inclusão de diversos públicos em seu espaço. Foram identificados todos os indicadores, os atributos, principalmente com relação, então, à acessibilidade física, que é arquitetônica e de desenho, a acessibilidade comunicacional e acessibilidade comunicacional. Com exceção daqueles recursos de acessibilidade para visitantes cegos, visto que o museu ele não tem materiais com braille e nem com audiodescrição na exposição, mas que novamente foi discutido com eles e é uma questão do desuso do braille, então é uma opção que eles tiveram de não investir nesse recurso. E aí, com essa pesquisa que eu apresentei, a gente acredita que consegue contribuir para os estudos sobre o capital da ciência, que são estudos recentes, e que tem um objetivo explícito de promover a justiça social nas áreas STEM, a partir principalmente da equidade de oportunidade para os jovens
e eles consideram principalmente questões de gênero, classe social e etnia, e nós queremos incluir uma quarta dimensão, que seria as desigualdades educacionais promovidas pela falta de acessibilidade para as pessoas com deficiência, que acaba levando a essa exclusão no campo científico e uma exclusão, consequentemente, das decisões da nossa sociedade. Então, isso demonstra o potencial e a importância das pesquisas que objetivam incluir esse grupo no campo das STEM, e também compreender os seus padrões de aspirações científicas para levar essa equidade e justiça na participação social também para essas pessoas. Então, eu deixo aqui as referências, mas eu vou botar no chat quem tiver mais interesse em procurar algum artigo específico. E eu agradeço muito pela oportunidade de estar apresentando aqui mais uma vez, é meu segundo Included, e é sempre muito bom participar. Muito obrigada.